Olá, gente querida! Hoje é o dia 14 de março, segunda-feira da segunda semana da Quaresma. Ontem nós refletimos sobre o texto da transfiguração de Jesus no Monte Tabor. E a voz que vinha da nuvem, a voz do Pai, dizia: Este é o meu filho, o eleito, o predileto, escutai-o. É um imperativo. A voz de Deus nos convida a escutar o seu Filho Jesus Cristo. Pois bem, vamos escutá-lo. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 6, de 36 a 38. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós estamos caminhando com Jesus nesse nosso retiro quaresmal e hoje encontramos esta frase que é um verdadeiro paradigma, é um modelo muito semelhante àquilo que diz o livro do Levítico: Sede santos, como o vosso Pai Celeste é santo. Hoje é o próprio Jesus que diz: Sede misericordiosos, como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Jesus está dizendo que a bondade e a misericórdia do ser humano tem sua origem, sua fonte no amor, na misericórdia e na bondade de Deus. Por quê? Porque nós somos filhos. A grande característica do filho na antiguidade, no Oriente, é ter as mesmas características do pai. O filho recebe do pai não somente uma profissão, um ofício, não somente as características físicas, mas o filho recebe do pai o caráter e as características mais importantes do modo de comportar-se. Ora, se Deus é amor, se Deus é misericórdia, se Deus é compaixão, se Deus é exatamente bondoso e compassivo, longânime, Deus é absolutamente lento na ira e cheio de compaixão, desta mesma forma deve ser o Filho de Deus. A bondade, a compaixão, a misericórdia, a longanimidade humanas, tudo isso tem a sua origem, a sua fonte no amor misericordioso de Deus. Jesus depois passa a dizer que essa misericórdia de Deus, que está no coração do ser humano, ela deve se traduzir em 4 comportamentos distintos. Duas frases construídas na negativa e 2 frases construídas positivamente. Negativamente, Jesus diz: não julgueis. Negativamente, Jesus diz: não condeneis. Então, não julgar, não condenar é a primeira parte, frases construídas de modo negativo, é a primeira parte das orientações de Jesus. A forma de concretizar a misericórdia do Pai, em primeiro lugar, é não julgar. Isto é, não assumir a atitude de juiz, e o juiz deve discernir, deve separar aquilo que é justo daquilo que é injusto. O julgamento tem sempre como consequência a condenação de uma das partes. Uma parte vence, quase sempre alguém sai do tribunal insatisfeito,
porque o juiz deu ganho de causa à outra parte. É por isso que nós somos convidados a não tratar o irmão, o próximo, com essa atitude de julgamento e de condenação. Se eu me coloco nessa postura de condenar o outro, eu assumo a postura de juiz, e juiz que está pronto com o dedo em riste para apontar os defeitos, as fraquezas, as misérias do outro. É bom recordar o que Jesus disse há poucos dias no Evangelho, a partir do Evangelho de Mateus. Porque tu vês o cisco, o argueiro que está no olho do outro, do teu irmão, se tu tens uma trave no teu próprio olho? Tira primeiro a trave do teu olho e assim poderás ver o argueiro ou o cisco que está no olho do vizinho. Numa palavra, Jesus começa negativamente pedindo aos seus discípulos para não assumirmos essa atitude hipócrita. É a atitude do irmão mais velho da parábola do filho pródigo. É a atitude daquele fariseu que foi ao templo rezar: Senhor, eu não sou como os outros homens. E faz uma lista de virtudes. Não é essa a atitude de um cristão. Mas positivamente, como é que se traduz a misericórdia, a bondade e a compaixão de Deus em nossas vidas? Perdoai e doai. Então, perdoai o outro. Dai ao outro aquilo de que ele necessita para viver. Perdoar e doar é exatamente sinal maior da generosidade e do amor de Deus. Numa palavra, a misericórdia de Deus em nossos corações é traduzida por acolhimento, por bondade e benignidade. O amor de Deus nos faz sempre capazes de recomeçar. O amor de Deus é capaz de perdoar, de anular a culpa do outro. E Deus, inclusive, é capaz de esquecer. Ele então nos ensina também a nós a perdoar, a anular a culpa do outro e a dar a chance do recomeço. Na comunidade cristã de Lucas está aí o tema do perdão comunitário, da correção fraterna e da reconciliação. Não condenar é dar a chance ao irmão que erra de recomeçar. Perdoar e doar é dar a possibilidade da generosidade amorosa. Essa generosidade é agora traduzida pela imagem da medida. E essa medida é exatamente para falar da correspondência entre a nossa generosidade e a generosidade de Deus. Como deve ser essa medida? A medida deve expressar a generosidade sem limites e sem medidas. Jesus então exorta os seus discípulos à misericórdia, à bondade, à compaixão e a ter uma única medida, a medida de amar sem medida, a medida de ser generoso ao extremo. A generosidade abundante e sem medida é exatamente a medida do coração misericordioso de Deus. Peçamos então no dia de hoje a graça da misericórdia, de não julgarmos e não condenarmos os outros, e sobretudo a graça de positivamente perdoar e doar com generosidade e sem medida. Aí está a medida do amor. Um abraço a você. Fique com Deus e com sua Mãe Maria Santíssima. E eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã.